Bom dia, sala dos adolescentes. Mais um domingo, né? Estamos de volta para a nossa aula. Querendo Deus, em breve estaremos nas nossas aulas presenciais, né? Que a vontade de Deus seja feita. Antes de começarmos a nossa aula de hoje, vamos orar, pedindo a Deus, né, que nos capacite. Então vamos lá, oremos. Senhor meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer pelo dia de hoje, Senhor, pelo privilégio de poder falar da tua palavra. Senhor, nos capacita, prepare os corações de cada adolescente que vai assistir a aula de hoje, Pai. Que eles tenham, Pai, no decorrer dessa semana, feito suas leituras, Pai, para uma melhor compreensão da lição de hoje. Pai, é o que eu te peço, no nome de Jesus. Amém. Bem, na lição de hoje, nós vamos falar um pouco dos relacionamentos, né? O tema de hoje é a carne é infrutífera, relacionamentos frutíferos. No primeiro slide, vocês vão ver que eu coloquei aí a imagem de um olho em chamas. Em Mateus 6:22 vai falar que os olhos são a candeia do nosso corpo, né? Algumas versões falam que é a janela. Então, nós temos que ter cuidado. Tudo aquilo que nossos olhos estão vendo. Mesmo assim, tudo aquilo que nosso ouvido está ouvindo e tudo aquilo que nossa boca anda falando. Porque tudo isso serve de testemunho para a nossa vida, né? Começando com a listinha das obras da carne, vamos listar algumas coisas aqui que comprometem o nosso relacionamento, né? A inimizade, a porfia, ciúmes, iras, dissensões, facções, invejas, discórdias. Então, tudo isso ele vai interferir e fazer com que nós não tenhamos um bom relacionamento, né? E tem algumas palavras que para nós são um pouco incomum, né? Porfia, o que seria porfia? A porfia é a rivalidade e a contenda de palavras, né? Dissensões são desavenças, conflitos, disputas. E facções, o que seria facção? É um nome pesado, né? Que nós, quando falamos de facção, nós lembramos de facções criminosas. Mas o que é facção? Facção é quando é aquela divisão, né? Grupo tal e grupo tal. Eu tenho muito tempo trabalhando com jovem, infelizmente, eu sempre presenciei esse tipo de coisa no meio de jovem, né? Os famosos grupinhos. Ah, o grupinho do louvor, o grupinho que é mais espiritual, o grupinho que não gosta de participar de nada da igreja. E acaba tendo essa rivalidade, cada um que queira ter razão. Mas, na verdade, será que é saudável ter esse grupo? A gente entende que pessoas têm afinidades. É mais fácil você se relacionar com aquela pessoa que tem os mesmos gostos, né? Que gosta de conversar das mesmas coisas. É diferente de você montar grupos e excluir aqueles que não estão de acordo como você pensa. Então, aqui já começa o primeiro alerta para vocês, adolescentes. Ter cuidado, né? Em excluir pessoas por pensarem diferente de você. Cuidado também nessa questão de pensar diferente, né? Você ser influenciado naquilo que está fora da palavra de Deus. Nós estamos aqui falando de amizades no âmbito da igreja, né? A lição, ela leva para esse lado do relacionamento saudável entre os irmãos. É tanto que nós vamos ver aqui na lição que na lição passada nós vimos da idolatria nada ser colocado acima do Senhor, nosso Deus. Então, amar a Deus sobre todas as coisas. Nessa lição aqui nós vamos aprender o segundo mandamento: amar ao próximo como a ti mesmo. Se eu me amo, se eu quero o bem para a minha vida, eu vou querer o bem para o meu próximo, para o meu irmão em Cristo, né? Então, vamos ver aqui. As amizades podem ser profundas, verdadeiras, duradouras, sinceras, mas se houver uma pequena discussão ou discórdia, tudo pode desmoronar. Quer dizer,
uma amizade frágil, né? Que por pouca coisa se dissolve. Na igreja não é diferente. Nós firmamos nosso relacionamento, mas se o irmão pisar na bola, né? O irmão pode vir ali há tanto tempo com você, lhe ajudando, mas se uma vez ele pisar na bola, qual será a nossa reação? Será que nós vamos tolerar? Será que nós vamos compreender que foi um momento que ele não estava tão bem? Ou será que nós vamos já sair atirando pedras e excluindo e já deixar de lado e procurar outro grupo para nos inserir? Temos que pensar nisso. Temos a tendência de abandonar o barco e partir para outra turma, ou mesmo preferir ficar sozinho, né? Acontece muito isso. Então vamos ver, o primeiro tópico é: a carne destrói a comunhão. Eu botei como texto aqui Colossenses 3, de 8 a 10, que nos fala, né, de abandonar todas estas coisas para termos um bom relacionamento: a ira, a indignação, a maldade, a maledicência, a linguagem indecente no falar. Imagina você conversar com uma pessoa que só fala imoralidade. Mas, irmãos, estamos falando aqui de cristão, sim, de cristão. Cristão que conhece a palavra, que muitas vezes está inserido em grupos dentro da igreja, grupos que eu digo não de exclusão, mas grupos de louvor, grupos da palavra, e que sua boca anda com imoralidade, né? Infelizmente, eu conheço alguns, inclusive até pregadores, que fora do púlpito, se você conversar com ele, é uma vergonha, né? Então é importante que nós nos despir desse velho homem, né? E nos renovar. Passando agora para o tópico 2, nós vamos falar sobre uma reconstrução necessária. Então, para essa mudança, para que nós possamos manter nossos relacionamentos saudáveis de amizade e comunhão uns com os outros, o que nós podemos fazer? Renovar nosso espírito, né? Nós devemos nos revestir da nova natureza. Essa nova roupa é uma armadura feita pelo Espírito Santo. Então, é só o Espírito Santo de Deus que pode nos renovar. E nos é dada por meio de Jesus Cristo, né? Então, essa relação com o Espírito Santo de Deus é que vai nos mostrar quando nós não estamos sendo realmente ali verdadeiros amigos, quando nós estamos julgando muitas pessoas, excluindo. Então, essa relação. Então, vamos já destaque aí para Colossenses 3, 10, 11, que fala que eles se revestirão do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Nessa nova vida, já não há diferença entre gregos, judeus, incircuncisos, e por aí vai o versículo, né? Então, a gente começa a não estar excluindo as pessoas, né? A gente começa a querer inserir, né? E mostrar a elas que em Cristo somos novas criaturas. Aí aqui algumas perguntas para a nossa reflexão. Atualmente, vocês têm algum amigo que se transformou em inimigo ou algo do tipo? Por qual motivo esse relacionamento ainda não foi restaurado? Em geral, preferimos, pois, reconhecer nossas falhas e pecados. É visto como sinal de fraqueza e humilhação. Para muita gente, quando uma pessoa reconhece que falhou, que errou, é humilhante, né? Mas será que estamos certos em pensar assim? Eu sempre, logo que eu me converti, depois de um tempo, eu comentava assim com as pessoas, quando eu vi uma pessoa que passou um tempo fora da igreja, se desviou por algum motivo, e quando ela voltava, ela ia até a frente da igreja, se reconciliar e pedir perdão aos irmãos por aquele momento que estava fora. E eu sempre achei aquilo muito lindo. E eu comentava assim, que pedia a Jesus, né? Dizia: Jesus, me cobre com teu sangue, que eu nunca caia, porque eu não sei se eu teria a coragem desses irmãos têm, de ir até a frente e expor o seu erro
expor a sua fraqueza e dizer que errou, mas que está ali arrependido e quer novamente voltar à comunhão. Então eu sempre achei isso muito lindo, não tem nada de humilhante, nada de fraqueza. Muito pelo contrário. Quem consegue ter uma atitude dessa, realmente entender o que é servir a Cristo, né? Nós já estamos aqui no terceiro tópico. Antes de entrar no terceiro tópico, eu queria só falar uma coisa, que essa batalha, né, que nós temos, só pode ser vencida em comunidade, com um apoio uns dos outros, né? Nós não somos só. Cada um dá força um ao outro. Em Filipenses 1:27, eu confesso que eu nunca tinha lido esse versículo e achei ele muito bonito, que fala: somente deveis portai-vos dignamente conforme o evangelho de Cristo, para que, quer vais e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós que estáis no mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do evangelho. Então, esse versículo eu achei ele lindíssimo, que fala o quê? Que todos têm comunhão, né? Como exemplo, a Igreja Presbiteriana do Parque das Nações seja conhecida onde quer que vamos, onde quer que estejamos, como uma igreja que anda em comunhão, uma igreja que os irmãos todos se ajudam. Onde a gente chega, você é do Parque das Nações, aquela igreja é assim, assim, assim. Não é bom, você não se sente bem? Então, que isso faça parte do nosso... A gente sempre pensa que nós representamos a nossa igreja, representamos Cristo. E onde nós chegamos, nós somos testemunho. Que nossa vida seja um testemunho constante do Evangelho. Tópico 3, vamos falar mantendo bons relacionamentos. Então, eu botei aqui algumas características para que esses relacionamentos eles sejam mantidos, né? Para que eles sejam saudáveis. O primeiro aqui é que nós sejamos vigilantes. Sempre é bom vigiar, né? Vigiar nas nossas palavras, na nossa conduta. Então, em Efésios 4:29 vai dizer: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. A palavra tem muito poder, né? Há quem diga que é melhor levar uma surra do que escutar certas palavras. A palavra, quando ela sai da boca, que atinge o coração de uma pessoa, ela não volta mais. E quando você magoa uma pessoa por palavras, é muito triste, né? Quem já passou por isso sabe o quanto dói. Então, que nós vigiamos nos nossos relacionamentos com como a palavra tem poder, né? De dar vida e da morte. A palavra é poderosa. O outro tópico é: seja constante no amor. Coríntios 13 descreve bem como tem que ser esse amor, né? Paciente, né? Que esse amor seja marcado pela prática diária do amor fraternal. Às vezes um pequeno gesto de como você está, como passou o seu dia, está precisando de alguma coisa. Isso já demonstra o amor que temos uns pelos outros. No outro tópico nós vamos falar sobre seja tolerante e misericordioso em suas relações. Vamos ter como base Efésios 4:32, que fala que sejam bondosos e compassivos uns para com os outros. Lembrando que o Senhor foi misericordioso. Às vezes já escutei muitas coisas em algumas situações que eu já passei, pessoas dizendo: mas você vai ter coragem de perdoar? E eu lembro de algumas passagens quando Jesus ele foi tão misericordioso com tantos pecadores, né? Como na cruz ali com aquele bandido que estava do seu lado. Aí eu digo: quem sou eu diante de Jesus? Se Jesus, que é perfeito, perdoou, quem sou eu para dizer que não vou perdoar, né? Então,
ser tolerante, misericordioso em suas relações. O perdão é importante. Não somos melhores do que ninguém. Então, e outra coisa que o Pai Nosso nos ensina, queremos ser perdoados, temos que aprender a perdoar. Porque se nós não aprendemos a perdoar, também não seremos perdoados. É um perdão que tem que ser genuíno, de coração, não fingido. No outro tópico, nós vamos falar um pouco de humildade, né? Que sejamos humildes. Temos como base aqui Filipenses 2:3. Pois um espírito orgulhoso e crítico jamais construirá bons relacionamentos. Imagina uma pessoa que, mesmo estando errado, mesmo sabendo que está magoando o outro, mas é tão orgulhoso que não sabe pedir perdão, né? É tão orgulhoso que não reconhece que está fazendo algo de errado, né? Então, que nós possamos meditar, né, em cada tópico desse que foi dito, em cada palavra que foi falada, que nós sempre tenhamos em mente que nós não vivemos só. Nós precisamos uns dos outros. Uma hora ou outra, você vai precisar de alguém para lhe ajudar. Então, que você saiba manter o seu relacionamento saudável com seus irmãos, com seus parentes, com seus pais, né? No futuro com os seus esposos, suas esposas, que seja sempre pautado no relacionamento na palavra do Senhor. Eu queria encerrar com vocês, deixando uma reflexão que eu achei bem coerente com a nossa lição de hoje, né? No próximo slide aí que eu vou botar para vocês, eu vou ler para vocês essa reflexão e nós encerraremos a aula de hoje. O que o espelho te mostra? Esse texto é de Charles Spurgeon. Então ele começa: se você não pode suportar um irmão imperfeito, isso deveria te mostrar o quão imperfeito você é. Lembre-se então que se você não é paciente com irmãos imperfeitos, isso é a prova de você é ainda mais imperfeito do que poderia supor. Porque quem cresce na graça está crescendo na paciência. Só quem é mero bebê na graça está sempre dizendo: eu não posso ter paciência com os irmãos. Eu não consigo estar em comunhão. Meu irmão, você teria que estar disposto, como Cristo, a lavar os pés dos discípulos, e quão imperfeitos eles eram. Mas o Senhor dos céus lavou seus pés. Que paciência ele exerceu sobre eles. Se você não pode lavar os pés dos santos imperfeitos, irmãos imperfeitos, quão pouco você compreendeu o Evangelho. Então, com essa reflexão, eu encerro a aula de hoje, né? Que vocês tenham um ótimo domingo e que no próximo domingo, se Deus quiser, se Deus permitir, se for vontade dele, nós estaremos de volta. Nós vamos encerrar a sala da nossa escola bíblica dos adolescentes com oração, pedindo ao Senhor que as obras da carne, elas sejam afastadas de cada um de nós e que o Espírito Santo do Senhor coloque em nosso coração alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, porque esses são os frutos do Espírito que devemos ter em nossa mente, em nossos corações. Oremos. Senhor, nós te louvamos, Senhor, por mais uma lição, Senhor, que nos foi ensinado, ó Pai, que nos foi passado, para que possamos, Senhor, em teu nome, Senhor, colocar em nossos corações aquilo que tu queres, Senhor, que façamos para o nosso bem, para o bem daqueles que estão ao nosso redor, para que possamos, Senhor, como adolescentes, como adultos, dar frutos do teu Santo Espírito, Senhor, onde quer que andarmos, na escola, entre os nossos amigos, Senhor, que possamos te glorificar e honrar o teu santo nome. Fica conosco, Senhor, nos ajuda, Senhor, a saber realizar a tua vontade.
guarda-nos, nos protege e nos assiste no nosso dia a dia. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Agora nós vamos relembrar que durante toda a semana nós continuaremos a repassar os textos bíblicos para que sejam lidos todos os dias por cada um de nós. Façam o resumo da nossa lição para que ela possa ser firmada no nosso coração. Que Jesus nos abençoe.